pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos. Vamos bater um papo aqui bem rapidinho, certo? Para comentar sobre anulações da Defensoria de São Paulo, considerando a primeira metade da prova, que foi a metade que a gente corrigiu ontem. Então, ontem fizemos uma live ponto a ponto, item por item, corrigindo, comentando, mas hoje vou aparecer aqui só para trazer de forma mais breve as anuláveis que a gente identificou ontem, inclusive começando pela da RPU, né, que eu já retifiquei nos stories, hoje antecipadamente. A gente vai conversar um pouquinho sobre o corte. A galera de humanas está aí em pânico com o corte, porque tem que fazer a regrinha de 3 e o pessoal não tá acompanhando muito bem, né? Então eu trouxe aqui algumas informações também sobre a nota de corte, tá? E a gente vai comentar um pouquinho também ao final sobre o nosso curso de segunda fase. São agora 7h05, a gente tem até 7h25, porque às 7h30 os nossos outros professores via Zoom vão corrigir a outra metade ali da prova, tá? Então, por conta disso, a gente tem que ser aqui bem direto, bem objetivo, tá bom? Vamos começar aqui falando das questões que identificamos a possibilidade de anulação. A primeira delas, que eu já destaco, é a questão que fala da RPU. A questão que no tipo de prova 3 é a questão de número 33. Qual é o erro dela, né? Na correção de ontem a gente comentou o erro de todos esses pontos, tá? E a que tinha sido considerada correta, inclusive por mim, numa leitura mais apressada, foi a letra B, que fala que a RPU ocorre em ciclos de 4 anos. Falso, tá, gente? Essa questão vai ter que ser anulada, não tem resposta correta, porque, na verdade, o ciclo se dá em 4 anos e meio. Inicialmente, pela resolução 60/251, era em 4 anos, mas se tornou em 4 anos e meio desde a resolução 16/21. Então, o primeiro ciclo no Brasil até foi de 4 anos, mas depois 4 anos e meio. Então, questão 33 sobre RPU, vale muito a pena recorrer a uma anulação aí segura, uma anulação certa, tá? Questão de número 26, a galera, eu vi aí conversando sobre recurso, essa eu não concordo. É a questão que fala do direito à orientação sexual. O gabarito foi Convenção Interamericana sobre toda forma de discriminação e intolerância. A meu ver, está correto. Eu vi que tem uma galera querendo recorrer, dizendo que embora a orientação seja citada, a orientação sexual seja citada por 5 vezes nessa convenção, não seria trazido expressamente como um direito. Mas, a meu ver, o enunciado não pede de forma expressa nesse sentido de é um direito, né? Está implicitamente ali ao citar a orientação sexual, ao meu ver. Claro que quem quiser aí recorre, né? O jogo só acaba quando termina. Mas, ao meu ver, aqui está garantido, ainda que não venha com esse texto. É citado por 5 vezes, considerando ali a integralidade da pessoa, a dignidade da pessoa como um todo. Então, a 26 da prova tipo 3, eu não concordo, tá? Me mandaram essa, não acho que seja uma boa possibilidade de recurso. A questão 30, gente, a questão 30, o conteúdo dela está correto. É aquela questão, na prova 3, questão 30, que fala dos casos, que a gente comentou sobre o caso Norambuena, né, que é o caso do chileno, no RDD. E aí, qual foi aqui a surpresa realmente? Porque no edital de São Paulo, isso aqui a gente não comentou ontem, então hoje olhando com mais calma o edital, no edital tem a previsão que é diferente dos outros editais. Como assim? Em Pernambuco, a gente tem a previsão que diz o seguinte, que poderá ser cobrado tudo, inclusive ser cobrado o que vier depois do edital. Pernambuco, Banca FGV. Na de São Paulo, não. Na de São Paulo tem a previsão que só pode cobrar lei e jurisprudência até a publicação do edital. E o edital foi publicado dia 24 de janeiro. E aí, essa questão vira um problema. Por quê? Porque desses casos que eles trouxeram, a gente tem alguns casos que foram julgados muito recentemente. Por exemplo, a gente tem o caso do Santos Nascimento e Ferreira Gomes, que é aquele caso que a gente comentou, que é o caso da Neuza e da Gisele, né? Que tem julgamento extremamente recente. Eu lembro que até ontem, quando eu fiz a correção, eu coloquei para vocês uns slides que tinham lá as datas
de julgamento. Vou até mencionar aqui a data específica de julgamento. Então, a questão, ela está com o conteúdo certíssimo. Só que aí o examinador comeu mosca e realmente só numa visão muito apurada aí pra galera perceber que o edital previa que só podia a cobrança jurisprudencial até a data do edital. Tô até aqui com o slide que eu mostrei ontem, vou conferir aqui as datas, ó. A publicação da sentença da Neuza foi depois do edital, certo? No dia 20 de fevereiro, salvo engano. E a publicação do caso Muniz da Silva foi no dia 11 de março. Então, por conta disso, essa questão que o examinador colocou ficou em sérios problemas, tá? Porque ele cita aqui que teriam que ser casos ainda não julgados. E na data do edital, eles ainda não tinham sido julgados. E aí isso gerou esse problema. Porque o edital de São Paulo para analista traz expressamente essa limitação temporal até o dia 24 de janeiro. Naira, mas essa parte do edital fala jurisprudência dos tribunais superiores. Verdade. Ele não cita jurisprudência internacional com essa limitação. Mas entendo aqui que onde cabe o mesmo direito, cabe a mesma razão. Se a jurisprudência interna só podia ser cobrada até o momento de publicação do edital, que foi dia 24 de janeiro, com igual razão, a jurisprudência internacional só poderia ter sido cobrada até 24 de janeiro. E aí a gente tem dois aqui, né? O caso Muniz da Silva, que foi em março desse ano, então após o edital, e o caso da Neuza dos Santos e a Gisele Ferreira Gomes, que também ainda estava pendente de julgamento, tá? O Muniz ainda dá pra escapar, porque o Muniz, salvo engano, é um caso que ocorreu na Paraíba. Mas o caso do Santos Nascimento e Ferreira Gomes é um caso que é de São Paulo. Então, nessa situação, a questão 30, galera, passível de anulação, assim, com muita força, acredito também, tá? Chegou até mim também, na discussão com alguns alunos, a questão de número 72. Na verdade, as duas que eu vou comentar aqui é para os preguiçosos, porque a 72 e a 78, a Mari comentou ontem na live, tá, gente? Eu entendo que a live durou 2 horas e 50 minutos, tá? Então, no YouTube, aí vocês podem ver na velocidade 2.0, a gente falando bem acelerado, mas a Mari ontem, a Mariana Machado, que fez a correção da parte processual civil, comentou isso ontem. A questão 72 é aquela questão que fala da Maria, que buscou um atendimento na defensoria para fins de divórcio, que já estava separada de fato, e queria saber ali o foro competente para a ação. Qual o problema dessa questão, gente? O problema é que não considerou o artigo 14A da Lei Maria da Penha, tá? E o artigo 14A, que é o artigo que foi incluído em 2019 pela Lei 13.894, é um artigo que diz que a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher também, né? Então, por conta disso, a gente acabou ficando aqui nessa questão 72 do caderno de número 3, com gabarito duplicado, com mais de uma assertiva correta. E ficando com mais de uma assertiva correta, vocês sabem que a resposta é justamente a anulação. A Mari comentou isso ontem, tá? Pra quem tá perguntando, a prova é a prova tipo 3 que eu tô analisando, mas se você for dentro das questões de processo civil para localizar na sua própria prova, é a prova que fala, é a questão que fala da Maria e a competência, certo? Teve até uma aluna que eu tava vendo que ela comentou nos comentários aí do post da gente, da live, ela comentou exatamente isso. Foi a Marques Lima, o arroba dela. Ela comentou justamente sobre os artigos 14A e 15 da Lei Maria da Penha com relação à escolha do foro da vítima, tanto com relação ao domicílio do réu, violação, enfim. Então aqui a gente ficou com 2 alternativas corretas, tá? Ah, ela tá aqui na live, que bom, então, foi você mesma. Ontem a Mariana Machado comentou a respeito, tá? Mas eu aproveito para ratificar aqui para os preguiçosos, tipo eu. E ela também comentou ontem sobre a questão de número 78. Essa foi comentada bem brevemente, mas eu vi que ficou o maior auê lá no chat enquanto a gente corrigia. A
A questão 78 é a que fala sobre a possibilidade de requerer quanto à ação que a mulher ali tinha vários pedidos a fazer e ela queria, ó como a questão é expressa, desejo de conseguir o divórcio independentemente de citação deste. A Mariana ontem comentou, né, que é o direito potestativo, que não precisa de aceitação do outro e tudo mais. E comentou, inclusive, que na visão dela, realmente a resposta mais adequada, o ideal que ela faria num caso concreto, seria a tutela de evidência, né, que é a questão que fala de concessão de tutela provisória de evidência. Mas essa questão também cabe anulação. Inclusive, os juízes que eu atuo, eles fazem como julgamento parcial antecipado, tá? Eu sei que o gabarito traz como julgamento antecipado da lide, como se fosse o julgamento como um todo, ou seja, julgar a demanda ali de uma vez só e que isso, em tese, poderia gerar uma apelação, e não julgamento parcial de mérito, que a gente sabe que é agravo de instrumento, mas, a meu ver, esses dois aspectos aí não são suficientes para desconsiderar correta a letra E, que fala do julgamento antecipado da lide, tá? Então, por conta disso, essa questão entendemos que também teria a possibilidade de vir a ser anulada, beleza? Já fiz aqui esses pontos de referência para vocês e a Natália, inclusive, colocou adendo aqui de que o STJ tem acórdão recente dizendo que não cabe tutela de evidência. Eu não conferi esse acórdão, confesso, mas nessa situação, quem se favorecer a respeito, vale a pena, ao invés de pedir anulação, pedir alteração de gabarito, beleza? Ou também pedir anulação dizendo que não caberia de evidência, segundo o acórdão que a Natália está citando, mas pedindo também anulação, tentando derrubar as outras respostas, né? Então, quer você queira anulação, quer você queira alteração de gabarito, o fato é que essa questão realmente ficou com problemas, tá? Essas duas a Mariana já tinha comentado ontem. E as demais aqui que eu comentei, uma foi da RPU, para quem não tinha acompanhado, que realmente eu comi mosca inicialmente, porque antes eram 4 anos, depois viraram 4 anos e meio. Lembro que eu até mostrei para vocês o post de RPU, então a gente está sempre postando a respeito desses temas. E comentei também, para quem chegou aí atrasado na live, a parte aqui dos casos de direitos humanos. Por quê? Porque o edital só permitia jurisprudência até 24 de janeiro. E os casos julgados, o caso principalmente do Santos e o Ferreira Gomes é de fevereiro, do dia 20 de fevereiro, então não poderia ser cobrado, beleza? Bom, de anulações comentamos aqui, os professores às 7h30 vão corrigir as outras questões. A Cá Macedo já tá me perguntando aqui sobre prisões, medidas cautelares. Essa eu ainda não vou entrar, por quê? Porque a gente corrigiu metade da prova ontem e os professores vão corrigir a outra metade hoje. Então, o professor Gabriel, professora Isabela com constitucional, né? Gabriel com penal e processo penal. E os nossos 2 Guilhermes. Um dos Guilhermes corrigindo o tributário, que é um advogado tributarista, aprovado em defensoria também. E o outro, Guilherme, corrigindo a parte de institucional. Ele é, inclusive, defensor aprovado, né, em São Paulo. Vai ser chamado na próxima leva aí. Então, essas outras eu não vou antecipar. A gente comentou aqui das matérias que já foram corrigidas por nós ontem. Tá salvo no YouTube a aula toda e esse pedacinho aqui vai ficar salvo também no nosso Instagram, beleza? Então, a parte dos recursos eu comentei. Vamos falar do corte, porque eu tenho 5 minutos para não me matarem aqui, porque já vai começar a aula dos demais professores no Zoom, tá? Vão lá prestigiar, apoiar, porque dá um trabalho danado, é gratuito para vocês e pago pra gente, então vão lá prestigiar. Mas aqui, quanto ao corte, gente, regra de 3, né? Todo mundo é de humanas, todo mundo é de humanas. Mas, gente, quanto a português, o corte suposto naqueles sites de perspectivas, né, de projeção de corte, ele tá como 6.7, ao que soube, né? O que é que a gente tem que fazer aí? A gente tem que fazer a regrinha de 3. Se 88 questões equivalem a 10, como se a pessoa tirasse 10 com 88 questões, quanto é equivalente em questões para ela tirar 6.7, né? Isso aí na regrinha de 3, né? Aquela história, sobe um, baixa outro, etc, corta, dá 59 questões. Então, hoje é como se o corte estivesse nesse momento, para a ampla, em 59 questões. Quem tirou acima, em tese, estaria dentro. Quem tirou abaixo, em tese, estaria
fora com aquela margem de erro de 2 para mais, 2 para menos, que a gente sempre considera, né? E aí é importante a gente ter esse cuidado. A Leti perguntou, você acha que quem tirou mais de 59, ou seja, mais do que 6,7 está dentro? Olha, se eu tivesse tirado mais do que o corte indica ali, eu estaria estudando. Claro que quem tá no 59 cravado, ou até ali no 60, tá na margem de erro de pra mais ou pra menos, né? Pode ser que a galera do 58, a Sônia botou aqui, tô com 58. Pode ser que a galera do 58 entre ali por 1 a menos. O que é que eu falaria nesse momento? O que é que eu faria? Analisaria aqui brevemente com relação às essas anuláveis que a gente comentou. As anulações mais seguras se me favoreceriam. Então, a da RPU, gente, é uma anulação assim, sabe? Que eu aposto aqui minha carteira funcional. Ela tava até aqui, até brincar, ela aposta minha carteira funcional. Então, eu faria essa conta de, peraí, a da RPU me favorece? Essas que estão muito na cara de anulação, eu faria a conta, a projeção, né? Quem tiver uma graninha aí, vale a pena assinar esses sites de projeção, que vocês devem saber quais são, pra ver e você poder até, inclusive, simular o seu simulado. Então, a Marques Lima aqui resumiu o que eu estava dizendo. Se você tá com 2 questões para mais ou para menos, estude, tá? Por quê? Porque o site às vezes erra para mais ou para menos de 2 questões e porque vão ter anulações. Então, quem tá 2 questões para cima ou para baixo vai ter que estudar, tá? A Milena perguntou qual a questão da RPU na prova 3. Eu corrigi justamente a prova 3, é a questão 33, tá, Milena? Então, o corte atualmente está em 59. Pode ser que seja 58 na ampla? Pode ser. Pode ser que seja 60? Pode ser. Então, a gente faz aqui esse corte considerando 2 para cima ou 2 para baixo. Se você está 2 para cima ou 2 para baixo, pelo amor de Deus, estude. Ai, Naira, mas eu fico nervosa, não sei. Então, para ficar ainda mais seguro, pega a sua nota, né, desse 59, se você tá aí no limbo, por exemplo, tá? E aí você vai fazer o seguinte, olha as anuláveis mais seguras, pra ver, inclusive, se elas te aproveitam e te trazer um pouquinho mais de segurança, tá? Com relação às cotas, gente, eu vi que as cotas de PCD até o momento tá equivalente a 51 acertos, tá? E a Beatriz, que inclusive acabou de entrar aqui na live, ela fez um grupo pro pessoal de cotas PCD se apoiar, se auxiliar. Vou pedir para botarem nos stories também, ou até a Beatriz, se quiser, pode jogar aí nos comentários o grupo da galera PCD, tá bom? Então, de PCD, o equivalente estaria esse ponto, certo? Que eu comentei, 51. Esta é a perspectiva nesse momento. O gabarito foi ontem, então ele tá ali se estabilizando. Pode ser que a gente altere um pouquinho, seja uma questão para mais ou para menos? Pode ser. A gente vai ficar o quê? Ligado. E em sendo necessário, vocês já sabem que eu apareço aqui. Estarei de férias da defensoria, mas aparecerei aqui para comentar o que for necessário. Vocês não caminham sozinhos, tá? Falando nisso, dia 23 de abril, eu já apareço com a aula inaugural da segunda fase. Naira, mas o resultado só sai depois. Pois é, mas o resultado ele fica muito ali em cima, muito pertinho, tá? Pra galera que tá aí nos comentários fazendo várias perguntas, reassiste isso aqui daqui a pouco, tá? É um videozinho de 20 e poucos minutos. Eu confio em você que você vai assistir isso aqui, tá? Pra eu não ter que repetir todas as respostas, ou a galera que tá aí no chat vai, né, se comunicando, porque eu já dei algumas informações aí. Então, dia 23 de abril, eu apareço com a aula inaugural da segunda fase. Já está gravado, já gravamos essa semana e já está na plataforma, já estamos colocando lá. Já colocamos o calendário, certo? Que vai ficar no nosso Instagram também, nosso site, para quem tiver dúvida, olhar bem direitinho as rodadas. Demos um tempo interessante de distância no nosso calendário para quem vai fazer, por exemplo, Defensoria de Pernambuco, então não ficou um calendário corrido. E tentamos desconcentrar as rodadas. Por quê? Vocês vão ter 4 rodadas, totalizando 8 estudos de caso. Inclusive, alguns desses estudos de caso feitos pelo Alisson, que é defensor em São Paulo, feitos pela Ana Luísa, que é defensora em São Paulo, e feito também pelo Guilherme Faleiros, que é aprovado na Defensoria de São Paulo, está prestes a tomar posse, como eu já disse, tá? Além de outros professores, como eu, que estarei também lá, principalmente para a parte de infância, que é a parte que mais me cabe, e a Sara também vai estar lá, né? E o Guilherme Milani também, que é o professor dessa parte mais
de tributário, administrativo e tudo mais. Então, a nossa equipe da primeira fase, que graças a Deus foi um sucesso, tanto na revisadinha de impacto de véspera, a gente tem recebido muitas mensagens, assim, de que foi bem produtivo, de que lembraram da nossa voz ali na prova, né? E humanos tava difícil lembrar da voz, porque acho que foi a voz do capeta nessa prova de humanos. O examinador não tava bem, tava chateado, mas a gente ficou muito feliz em ver que foi um trabalho muito legal, preparatório para a primeira fase, tá? Então, confirmando aqui, dizendo que foi demais e tal. Então, foi um aulão virtual, mas muito focado realmente na preparação estratégica de vocês. E na segunda fase, serão 8 casos divididos em 4 rodadas, para ficar dinâmico, para todo o período ali você ter caso para fazer, responder e corrigir. Além disso, agora a gente fez uma separadinha, tá? Que separadinha foi essa? Antes a gente entregava o espelho junto com a correção individual. Agora a gente bota logo o espelho, tá? E a correção individual vem uns dias depois. Pra quê? Pra você não ter que ficar esperando a sua correção, sendo que o espelho a gente já tem pronto, né? A gente consegue fazer rapidamente esse espelho, né? Então, por conta disso, a gente conseguiu unir e deixar, assim, mais rápido. Já sai a prova pra você, você faz, 3 dias depois, salvo engano, vocês já recebem o gabarito para ir analisando, estudando, e alguns dias depois a resposta individual de cada um. Toda semana teremos atividade para ficar mais dinâmico também, tá bom? Então, na segunda fase, a gente pensou nesse formato. As matrículas estão abertas, certo? E nós temos matrículas com correção e sem correção. Também temos os suportes contínuos do time do Juiz Impacto. E assim, eu tô muito feliz com o trabalho que a gente fez na Defensoria de São Paulo para a primeira fase e certamente teremos um excelente trabalho para a segunda. E se para você ainda não deu certo, poxa, Naira, eu tava com muita expectativa e não rolou, calma. Hoje eu tava conversando com uma aluna e ela falando, poxa, Naira, fiquei a 3 pontos do corte e tal, e eu também quero fazer Pernambuco, e isso, assim, é o meu alvo principal. Eu sei que 3 pontos tá meio que numa margem, mas eu quero muito Pernambuco. Então, analise a sua perspectiva pessoal se você tá no limbo. 2 pontos acima ou abaixo, estude. Ainda que você não adquira curso, ainda que você adquira o mais barato, ainda que você troque ali com um amigo e tal, a gente sabe que isso acontece. Então, estude se você tá ali naquele limbo apertado. Se você já tá num limbo que já quase nem é limbo, distante dessa nota, encare isso como um preparo. Às vezes o quase, poxa, Naira, fiquei a 4 pontos do corte. 4 pontos provavelmente não vai entrar, mas é um quase, certo? Às vezes, esse quase, ao invés da gente encarar como uma derrota, a gente pode encarar como é o prenúncio de que daqui a pouco eu tô dentro. É o prenúncio de que daqui a pouco eu consigo, sabe? Então eu agradeço muito por alguns quases da minha vida, que na época eu não consegui ver, que na época eu fiquei, putz, não deu certo, fui reprovada. Ninguém gosta, óbvio, é sofrido. Mas depois de um tempo eu vi, que bom que não deu certo. Porque talvez se tivesse dado certo pra mim, em alguns determinados cargos que eu tentei, de técnico, de analista, inclusive, eu fiz analista de TJ de Pernambuco, eu fiz conciliador, juiz leigo no estado da Bahia, eu fiz REDA, pra quem não sabe, é um regime especial de muita insegurança e instabilidade da Defensoria da Bahia, e eu reprovei nesses. Na verdade, eu passei ali na posição 1 milhão, né? Tanto que eu fui nomeada já sendo defensora há mais de 2 anos. E hoje eu olho e digo, que bom que eu reprovei nesses. Pra mim, não era pra aquele cargo ser meu, sabe? Pra mim, que tinha dificuldade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, foi melhor aquele quase que me preparou pro que estava por vir. Que me preparou para outras aprovações. Foi até o caso do Paraná, né? O Paraná eu reprovei por 0,5 ou 0,6. E para mim foi um quase muito dolorido, que eu tava em 3º lugar no concurso, mas me preparou para aprovar em 1º lugar, meses depois, 1 mês e meio depois, na Defensoria de Santa Catarina. Então eu queria deixar essa mensagem aqui também. Se você hoje não conseguiu o concurso, ele não acaba com a sua reprovação. O sonho, se é o seu sonho, não acaba com a sua reprovação. Ele acaba se você desistir. Ele acaba se você ainda querendo isso, porque não tem problema nenhum mudar de caminho, mudar ali de opinião, mas se você ainda quer isso, se você ainda se imagina exercendo o trabalho pelo qual você tá lutando aí, que você tá se esforçando, então esse sonho ele não termina com a reprovação. Esse sonho vai terminar se você decidir ali
pendurar a chuteira, sabe? Então, o sonho ali, ele não termina quando um time de futebol perde um jogo. Ele termina se o jogador não entrar mais em campo. Então, eu torço muito pra que quem não conseguiu hoje continue entrando em campo, sabe? É entrando em campo que a gente melhora. É treinando que a gente avança, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem também, porque eu sei que a gente fala muito de aprovação, porque no final das contas é o que todo mundo lembra. No final das contas, quando vocês passarem, o povo vai nem lembrar que vocês reprovaram aí alguma coisa no meio do caminho, tá? Mas eu mesma reprovei muito. Então, para quem estará na segunda fase, faça esse convite. Venha com a gente. Temos um curso super preparado e preparado com muito carinho e com muita qualidade técnica também, com defensores de São Paulo, com outros aprovados em defensoria, né? Com todos os casos muito bem organizados para vocês. Deixa o convite e venham com a gente. Inclusive, ainda temos cupom de desconto ativo. E para quem não conseguiu ainda, vamos transformar essa derrota num preparo? Agora, 7h30, vai começar a nossa live corrigindo as outras questões, tá bom? Então, ingressem no Zoom e vamos lá. Eu vou estar lá também acompanhando as correções e eventuais chances de anulação. Isabela, Gabriel já me disseram que possivelmente aí vai ter algum comentário de anulação também, tá bom? Muito obrigada a todos que se fizeram presentes, certo? Hoje é o meu primeiro dia agora de férias, mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês e pra mim é muito bom poder responder, porque minha caixinha estava lotada e é muito bom poder responder a todos vocês, o que nem sempre eu consigo responder individualmente. Mas eu sei que a trajetória de cada um de vocês aqui importa muito. Tá bom, pessoal? Vou finalizar aqui a nossa live e a gente continua até a segunda fase ou até outro concurso. Tchau, tchau, galera!